Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde, que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um homem de 30 anos foi preso nesta terça-feira ao transportar 261 quilos de maconha em um carro roubado em Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o flagrante ocorreu no quilômetro 68 da BR-463 em Ponta Porã, distante 346 quilômetros aqui da capital. O condutor do veículo não portava documentos e apresentou aos policiais um alvará de soltura, informando ser a pessoa identificada no documento. O homem contou aos policiais que adquiriu a droga no Paraguai e que traria para Campo Grande, onde receberia R$2.000 pelo transporte. E em Maracaju, a 160 quilômetros aqui de Campo Grande, uma criança de apenas 5 anos morreu após a trave de metal do gol de uma escola municipal cair sobre ela na manhã de hoje. De acordo com a polícia, a menina Evelyn Laura Medina Teixeira brincava de pular corda na quadra, junto com outras crianças. Uma das pontas da corda estava presa na baliza do gol, que, segundo testemunhas, estava solta e acabou caindo sobre a criança. Conforme o registro policial, a diretora da escola, Adriana da Silva, disse que, no momento do acidente, o professor responsável tinha ido atender um outro aluno do outro lado da quadra, quando viu a menina caída. Foram realizados os primeiros socorros, porém a menina não resistiu ao ferimento e morreu no local. Bom, e começou hoje a Semana do Trânsito. Assim como no restante do país, em Mato Grosso do Sul, várias atividades serão desenvolvidas na capital e no interior. E como o foco da semana são as crianças e os jovens, eu conversei há pouco com o professor Marcelo Rosa sobre um projeto praticado numa escola aqui da capital que pretende alertar sobre os perigos do excesso de velocidade. Nós estamos na Semana Nacional do Trânsito e o tema deste ano é Não exceda a velocidade, preserve a vida. Algumas escolas aqui de Campo Grande também estão nessa campanha querendo conscientizar os alunos sobre o perigo da velocidade nas ruas, nas vias aqui de Campo Grande. Eu vou conversar agora com o Marcelo Garcia Rosa, ele é professor de História de uma escola aqui de Campo Grande, uma escola que vem desenvolvendo o trabalho para conscientizar esses alunos, né, Marcelo? É verdade. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Obrigado. Bom, a escola que você ministra aulas está em parceria com a Cipitran. Isso. Como é que foi esse trabalho? Então, o trabalho começou no final do ano passado, né? A direção reuniu com os professores e aí nós decidimos, os professores deram umas ideias, deram dicas e aí nós decidimos trabalhar esse projeto esse ano todo. O projeto ele teve início, começar realmente a fazer no início do ano. E tem previsão até novembro, né? Mas assim, um projeto que não se encerra em novembro, né? É um projeto que duraria, né, muito tempo, mas nós já demos o início nisso já no começo do ano. Marcelo, você é professor de História do terceiro ano? Do segundo ano. Segundo ano, Isso. A faixa etária de mais ou menos 16 anos. Isso. É uma idade onde os adolescentes eles já estão ansiosos para tirar a carteira de motorista. Muito. Muitos já querem pegar o carro ou a moto do pai. Como é que você trabalha essa relação do perigo com eles? Então, dentro das minhas aulas, em alguns momentos assim, a gente sempre trabalha essa questão da discussão. Como a minha disciplina é uma disciplina de história, é uma disciplina de discussão, é muito mais fácil poder estar trabalhando isso com eles. E a minha relação com eles é essa relação aberta às discussões mesmo. E a gente está sempre trabalhando isso. A questão da lei, né, de que não pode isso, de que as responsabilidades, essa questão, né, principalmente do álcool envolvido em meio a isso, porque é uma idade que gosta realmente da balada. Mas assim, a conscientização ela vai acontecendo durante as aulas. A gente conversa bastante sobre isso, mas por essa questão da precaução mesmo, em torno dessa ilegalidade que é dirigir o carro, primeiro com 16 anos e outra de uma forma alcoolizada, por exemplo. E que tipo de ações são desenvolvidas dentro do colégio? Então, o trabalho começou primeiramente com as pesquisas, né, dos alunos, assuntos, né, eles traziam esses resultados dessas pesquisas. Aí depois foi feito um trabalho em torno de paródias, em torno de vídeos que eles fizeram, né, eles mesmos fizeram os vídeos a respeito desses assuntos do álcool e da direção, da droga. E agora eles já estão numa fase de atuação mesmo, né, já partiu para fora da escola, né, onde eles estão agindo com panfletagens, né, onde eles distribuem folders informando os motoristas dessa condição do trânsito, das necessidades da conscientização em torno do trânsito. Então, assim, já estamos atuando mais na área para atingir a comunidade mesmo.
Esses casos de mortes no trânsito que vem cada vez surpreendendo, mas eles estão ganhando muito destaque na mídia. Vocês usam esse destaque para conversar com os alunos? Principalmente porque dentro dessas disciplinas, em redação, em língua portuguesa, eles têm uma disciplina de atualidades, na própria disciplina de história, a gente sempre contextualiza isso. Isso, pelo fato de estar trabalhando o projeto em cima desse assunto, né, é bem oportuno assim, a gente usar esses casos, desses acidentes recentes, dessa coisa do trânsito, mas a gente sempre coloca em discussão em sala para que eles já tenham realmente essa noção e tenham esse direcionamento em torno do estudo a respeito desse assunto. Assim. Agora, professora, a maioria dos alunos, eles passam mais tempo no colégio, né? O senhor estava me dizendo anteriormente que alguns ficam o dia inteiro. Isso. Então, às vezes, eles têm mais oportunidade de conversar com o próprio professor do que com os pais. Como é para você poder estar passando esse recado para eles? O objetivo da escola em si é conscientizar o aluno e também conscientizar o pai. A princípio, a minha relação é uma relação muito próxima com eles. Todos os professores da Alexandre Feito têm uma relação muito próxima, né, com esses alunos. E a gente procura, dentro dessa nossa aproximação, dessa nossa relação, está passando para ele exatamente essas questões, os valores, né, que é o que interessa, da questão da cidadania, né, que é o valor do perigo que é em torno desses riscos que se correm no trânsito, em torno da questão da droga, né, o quão problemático é essa questão, né, do envolvimento com o álcool, com a droga, e daí também com palestras, né, que foram feitas na escola, colocando para eles os efeitos da droga, os efeitos do álcool, né? Então, assim, a questão do trânsito em si, né, de toda o perigo que se tem, né, em certos horários até dentro do trânsito, principalmente de madrugada. Então, quando a gente aproveita sempre esses momentos assim de discussão, eles nos procuram na hora do intervalo ou na hora da aula mesmo, para pedir realmente a nossa opinião, e a gente busca ali, naquele momento, na aula e extra-aula, né, a gente sempre busca estar conversando com eles com esse objetivo mesmo, da transformação, né, a respeito da cidadania, que é muito importante, que eu acho que é o objetivo de todas as escolas, assim, né, não só levar o conhecimento, né, não só levar a minha disciplina, mas principalmente essa formação de cidadania, que é o objetivo principal da educação. Professor, e o que os pais acharam dessa campanha do colégio? Pois os pais, eles estão bem atuantes, assim, né? Nós já esperávamos isso, até porque os pais do colégio, eles são bem atuantes nesse aspecto, mas, assim, eles receberam muito bem o projeto, estão ajudando a gente bastante no que podem, né? E foi bem bacana, assim, essa absorção que os pais fizeram, né? essa questão positiva que os pais tiveram a respeito do projeto. Isso foi muito importante, e é muito importante para nós, porque o objetivo do projeto, eu repito, não é só conscientizar o aluno, né? Precisa conscientizar o pai, eu disse a você anteriormente, né? O aluno, ele só pega a chave do carro para dirigir porque o pai vai lhe permitir isso, né? Em algum momento da vida dele o pai permitiu. Então, o trabalho de conscientização é com os alunos, mas o objetivo também é com os pais, com a comunidade geral. E os pais, olha, recepcionaram muito bem o projeto, assim, tá bem legal, assim, essa participação deles, assim. Bom, para a gente encerrar, eu queria que o senhor, como professor, falasse para as outras pessoas que estão assistindo a gente, para de repente para alguns pais ou para outras escolas, qual que é a importância de estar colocando em prática esse exercício para os alunos? Olha, como professor, como formador de opinião, como formador de cidadania, eu penso que é fundamental um trabalho desse de formação de trânsito, de drogas, porque a gente sempre pensa assim que isso está tão distante da gente que isso não vai acontecer comigo, né? E infelizmente não é assim, isso pode estar mais próximo do que a gente imagina. A questão da droga, a questão do álcool, isso, né, é um assunto preocupante, isso a gente trabalha, né, já desde do 8º ano do ensino fundamental, porque querendo ou não isso está sempre próximo. E é muito importante as escolas aderirem a essa ideia de conscientização, de cidadania, porque primeiro é uma função da escola, e segundo porque é só assim, através da conscientização, né, através desse trabalho de cidadania, é que você vai conseguir os resultados futuros e resultados positivos, que são principalmente essa questão dos acidentes que estão tão fortes assim,
né, na nossa cidade. Assim. Então, eu acredito que é fundamental a escola estar participando de projetos como esse. Foi um projeto fantástico que o Alexander Fleming trouxe, né, para os seus alunos, e eu acredito que é o compromisso das escolas. Acho que a escola ela precisa ter esse compromisso, né, de conscientização, de formação de cidadania em torno desses assuntos que são tão importantes para nós. Ok, eu conversei hoje com o Marcelo Garcia Rosa, ele é professor de História de uma escola particular aqui de Campo Grande, e falou um pouquinho mais sobre esse trabalho de conscientização que ele, junto com todo o pessoal da escola, está fazendo com os alunos em relação à violência no trânsito aqui de Campo Grande. Obrigada pela sua participação, Marcelo. Obrigado você pelo espaço, né, e estamos aí. Obrigada. E no próximo bloco você confere os principais fatos do mundo. Nós voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. A quarta-feira começa com sol e muitas nuvens durante o dia. À tarde, o tempo deve sofrer mudanças, com períodos de nublado e com chuva a qualquer hora. Confira agora a previsão para amanhã em 5 capitais. Vamos agora aos fatos nacionais. Especialistas em segurança pública alertam que os ataques a policiais militares em áreas pacificadas do Rio de Janeiro podem estar ligados à corrupção. No Rio de Janeiro, cerca de 6.000 policiais militares trabalham em 27 UPPs, as unidades de polícia pacificadora. Nos últimos 6 meses, confrontos entre as forças de segurança e o tráfico de drogas mostraram que a pacificação de algumas comunidades ainda é frágil. Nesse período, 4 PMs foram mortos em áreas que já estavam controladas pela polícia. 2 mortes aconteceram na semana passada, uma no Morro da Coroa, onde existe uma UPP, e outra na Rocinha, que está ocupada pela polícia. Um dos suspeitos de ter atirado no PM na Rocinha foi preso depois que os próprios pais denunciaram que o filho estava escondido debaixo de um viaduto. O pai já me conhecia em razão do filho já ter sido preso por mim por tráfico de drogas. E me procurou dizendo que achava que o filho tinha que pagar pelo que ele teria feito. Se realmente ele cometeu esse crime, é melhor ver ele preso e tentar salvar ele do que ver ele morto, ter que enterrar ele, né? Seria a parte mais difícil, né? Enterrar, né? Segundo a Polícia Militar, as mortes foram casos isolados. A Secretaria de Segurança Pública acredita que não existe uma ação organizada do tráfico de drogas para combater as UPPs. A única medida que vai ser tomada será o reforço do policiamento ostensivo. Isso são ação de criminosos que não estavam preparados para a presença da polícia. Nós vamos ampliar a nossa ação, vamos ampliar o número de PPs, que este é o caminho que nós perseguimos. Esta especialista em segurança faz um alerta. As mortes dos policiais militares podem estar ligadas com um esquema de corrupção nas comunidades pacificadas. Os moradores falam que há acordo, sim. Entendeu? Que o tráfico está pagando para os policiais, que já estão se corrompendo em alguns lugares. Essa corrupção leva a isso. O ataque, muitas vezes, é sinalizar que estão pedindo mais dinheiro, a polícia está pedindo demais.
Casos recentes de mortes por injeção de produtos letais na corrente sanguínea têm sido amplamente divulgados pela imprensa. Enfermeiros e técnicos em enfermagem justificam o erro por causa da pressão por atendimento rápido e muitas vezes pelo excesso de trabalho. Para evitar esse tipo de falha grave, um projeto quer estabelecer mudanças nas embalagens dos medicamentos que podem causar danos à saúde se injetados. Os frascos de medicamentos injetáveis que possam causar morte instantânea deverão ter uma diferenciação tátil, ou seja, o profissional de saúde deve perceber que se trata de um medicamento letal assim que pegar a ampola, antes mesmo de ler o rótulo. A determinação está num projeto de lei que tramita na Câmara. Tem que ser recipientes diferentes, cada remédio com o seu tipo de recipientes para que possa ser identificado tanto pelo paciente que está acompanhando os seus familiares, quanto pelas suas famílias. Você há de convir que às vezes um tipo de ação dessa de urgência são poucos minutos que diferencia a vida da morte. E muitas vezes nessa rapidez o profissional pode injetar um remédio letal de forma errada e ao invés de salvar vidas, provocar a morte dos pacientes. As empresas que produzem medicamentos que podem causar morte terão até 360 dias a partir da aprovação do projeto para adaptar as embalagens. É uma medida de prevenção importante e que visa de fácil elaboração e administração pelos laboratórios produtores de medicamentos. O projeto abre um prazo para que as indústrias se adaptem e isso só terá um resultado: dar mais segurança aos pacientes e dar mais tranquilidade e segurança também aos profissionais da área de saúde. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal analisa o projeto que reduz de 60 para 30 quilos o peso máximo que um trabalhador pode carregar individualmente em serviços braçais. O projeto foi aprovado pela Comissão de Trabalho, mas como já foi rejeitado por uma comissão, terá de passar pelo plenário. Se for aprovado, o projeto pode mudar o dia a dia do cidadão comum, já que as bagagens dos passageiros nas viagens de avião, por exemplo, terão de obedecer à nova regra e ter no máximo 30 quilos. A logística de funcionamento do trabalho braçal na agricultura, nos portos e até mesmo o tamanho dos sacos de cimento na construção civil terão de se adaptar. Os órgãos internacionais de saúde pública não são unânimes quanto ao peso máximo ideal para ser carregado por uma pessoa, embora exista uma fórmula adotada pelos países da União Europeia que fixa o chamado limite de peso recomendado em 23 quilos. Para este ortopedista, a medida é muito pessoal. Cada pessoa tem um porte físico, tem uma carga, tem um tônus muscular e o peso que cada pessoa pode carregar, isso é muito variável. A gente sabe que uma sobrecarga excessiva de peso pode acarretar várias consequências para os pacientes, principalmente nas articulações de carga, quadril, joelho e principalmente na coluna vertebral. Então, a diminuição desse peso acaba diminuindo as incidências dessas lesões. Para o deputado Sandro Mabel, mesmo que vire lei, a nova regra corre o risco de não ser aplicada. Elas não vão carregar um saco de 30 quilos, elas vão carregar 2 sacos de 30 quilos. Eu já carreguei muito saco, já descarreguei muito caminhão, eu sei como é que o chapa trabalha. Então, nesse ponto, nós vamos ter aí, descarregando 2 sacos, que vai ser 60 quilos, enquanto a maioria dos sacos hoje são de 50 quilos. Tem mais um agravante, é o consumidor. Um saco de cimento vai encarecer o preço de 50 quilos de cimento. Por quê? Você vai dividir em 2 sacos, você tem 2 fechamentos, você tem 2 mãos de obra para tudo, isso daí vai para o bolso de quem? Do consumidor. Boa notícia para quem sofre de diabetes. Uma substância obtida a partir da casca, polpa e sementes de uma espécie de abóbora pode ajudar no tratamento dos portadores do diabetes tipo 2. O poder de cura dos alimentos. Será que ele realmente existe? Os pesquisadores dizem que sim. Eles acreditam que o consumo periódico de frutas e hortaliças pode contribuir para a prevenção de doenças crônicas. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, descobriu que um tipo de abóbora, conhecido como gila, pode ajudar no tratamento do diabetes tipo 2. Nós desenvolvemos uma cápsula, a base dessa abóbora desidratada, que contém essas substâncias importantes, ativas, bioativas. Você tem um fitoterápico que tem substâncias bioativas que vão estimular o pâncreas a produzir insulina, reduzindo o teor de açúcar no sangue dos diabéticos. Isso vai trazer mais qualidade de vida
para esses pacientes. A abóbora gila, mais comum no sul do país, foi trazida pela Embrapa e plantada nesta estufa em condições especiais. Aqui, os frutos são acompanhados, colhidos e levados para o laboratório, onde o medicamento é produzido. Serão 5 meses de testes. A molécula em estudo encontrada na abóbora é a mesma que atua nos remédios contra o diabetes. Se der certo, o país pode ganhar um medicamento 100% natural e os pacientes podem se livrar dos temidos efeitos colaterais. O paciente diabético ele sofre por sinais e sintomas inerentes à doença. Consequentemente a isso, essa fitoterapia vai trazer menos efeitos colaterais que o medicamento sintético propõe ao paciente. Este policial aposentado que tem diabetes tipo 2 acredita no poder de cura dos alimentos. Aos 82 anos, ele atribui sua boa forma a uma dieta saudável. Para o aposentado, um medicamento 100% natural poderia ajudar, e muito, no tratamento do diabetes. Seria muito bom para todos os diabéticos. Você confere agora os fatos regionais. Como você viu há pouco em nossa entrevista de estúdio, o Detran de Mato Grosso do Sul abriu oficialmente hoje a Semana do Trânsito e uma série de atividades está sendo realizada em Campo Grande. A ideia central é buscar a conscientização de alunos para um trânsito mais seguro, como detalhou o professor Marcelo Rosa em nossa entrevista. Mas além dos projetos escolares, os organizadores da semana também querem a participação de toda a população. Conscientizar os jovens de que excesso de velocidade não combina com direção é o ponto-chave da Semana Nacional de Trânsito, promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito, Detran. Segundo estatísticas do departamento, de janeiro a agosto deste ano, 31 pessoas morreram no trânsito de Campo Grande. As multas aplicadas no mês de agosto por excesso de velocidade somam 5.031 e por avanço de sinal ou parada obrigatória totalizam 1.842. Por isso, para o diretor-presidente do Detran, só a educação pode mudar estes números. Essa faixa etária dos 18 aos 25 anos apresenta um alto índice de mortalidade. Nós temos aí quase 40% das mortes ocorridas no trânsito, de forma geral, estão nessa faixa etária. E nós vimos também, ao longo das perícias, ao longo dos estudos posteriores a essas fatalidades, que o grande fator determinante foi a alta velocidade, foi o desrespeito à velocidade. Então, nada mais adequado do que a gente pudesse fazer esse ano um alerta para esses jovens e fazer todo um ano trabalhando esse tema de não excesso de velocidade. Ainda durante a semana serão feitas blitzes educativas para conscientizar os motoristas sobre o excesso de velocidade. O foco prioritário da Semana Nacional do Trânsito é a educação, ações proativas, ações preventivas, para que nós possamos sensibilizar, mobilizar a sociedade e que ela possa discutir com maior profundidade esse tema e buscar, junto com os órgãos do setor, as soluções possíveis que possam minimizar a questão da violência no trânsito. E foi por excesso de velocidade que a estudante de Direito Raíssa de Oliveira Favaro, que hoje tem 22 anos, foi vítima em 2009 da condução imprudente de Marcelo Olendski. A colisão jogou os carros a 36 metros do ponto de impacto. Para o pai de Raíssa, é preciso educar para que se possa mudar este quadro de acidentes. O nosso trânsito está muito complicado. Acho que tem que educar, sim, todo mundo. É educando as crianças que você corrige o futuro da sociedade. E é óbvio que há muito se faz necessário a educação na escola, a atenção maior com a questão do trânsito, para que a gente possa efetivamente educarmos a nossa sociedade futuramente. A questão cultural, ela está diretamente, intrinsecamente ligada a essa situação. Então a questão da bebida, do beber e dirigir é uma questão cultural do nosso país, da nossa sociedade. E é necessário que se eduque para que se mude essas questões. Só dessa forma é que a gente vai conseguir mudar essa realidade.
Durante o evento também foi discutida a questão dos carros roubados em Mato Grosso do Sul e legalizados na Bolívia. A discussão sobre o assunto foi devido ao assassinato dos 2 universitários, Leonardo e Breno, em Campo Grande, que foram mortos depois de ter a caminhonete em que estavam roubada. O deputado Laerte Tetila, presidente da Comissão de Trabalho, Cidadania e Direitos Humanos, afirmou que vai enviar para a Presidência da República um documento repudiando a legislação boliviana que regulariza automóveis furtados e roubados. Eu acho que a diplomacia brasileira tem que tomar uma atitude enérgica, uma atitude realmente que faça o governo da Bolívia sentir, porque são milhares de carros arrastados do Brasil para a Bolívia. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e o estado de Rondônia. Então, um problema gravíssimo, porque na medida em que o governo da Bolívia assina uma lei, né, legalizando o roubo de carros brasileiros, o que acontece? Isso é uma motivação para as quadrilhas, para os arrastadores, e que acabam levando os carros daqui para trocar por cocaína, por maconha, por óxido, por tudo isso que a gente vê. Né? E, então, evidentemente que a partir do momento que a lei foi assinada da Bolívia, aumentou sensivelmente a quantidade de mortes aqui do outro lado. Né? E o problema não é só o roubo do veículo, é a morte do condutor também. Então, em apenas do mês de julho para cá, nós tivemos 6 famílias aqui só em Campo Grande que choram a morte dos seus filhos, né? Pelo simples fato de estarem conduzindo o veículo. Esses veículos eles estão sendo recuperados pelas agências de seguro. A Secretaria de Segurança, através do secretário Jacine, está coordenando esse trabalho junto ao Itamaraty, porque é um trabalho extremamente interessante, porque você tem que envolver a chancelaria, você tem que envolver os governos federais dos 2 países, e nós, na parte do Detran, estamos prontos a receber esses veículos em Corumbá, fazer a triagem desses veículos, verificar a condição documental e, se estiver tudo regular, no seu retorno ao Brasil, que seja entregue aos seus donos ainda nesse ano, até dezembro. E a greve dos bancários também começou hoje de manhã. Agora à tarde, o movimento foi tranquilo nos caixas eletrônicos e nas casas lotéricas, mas algumas pessoas não gostaram da paralisação. Então, e a greve até quando vai? Rapaz, isso aí é uma coisa que nós gostaríamos de saber. Vocês sabem, então. Quem tem a resposta para essa pergunta sua são só os donos de banco. Ah, tá certo. A greve nacional dos bancários, que teve início nesta terça-feira, pegou muita gente de surpresa. Alguns clientes que sabiam que a paralisação iria acontecer se surpreenderam ao ver os bancos de portas fechadas. Eu fiquei sabendo pelos carros que passavam na rua, demonstrando a propaganda da greve. E para mim assim foi uma surpresa, porque eu achei que era só em alguns bancos localizados, mas eu acabei vendo que está em todos realmente. A manifestação ocorre em várias cidades do país e envolve bancos públicos e privados. De acordo com a presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande região, muita coisa precisa ser feita para melhorar a categoria. A nossa principal reivindicação hoje é a garantia de emprego. Nós estamos num momento dentro dos bancos que a rotatividade é algo assim assustador. Tá? Nós temos demissões, diariamente acontecendo demissões dentro dos bancos. E por que a gente diz rotatividade? Demite-se o funcionário com mais tempo de banco e contrata, né, o pessoal mais jovem com um salário 1/3, né, do salário daquele que foi demitido. Em Mato Grosso do Sul, existem aproximadamente 5.000 bancários. Destes, cerca de 60% aderiram à greve. Entre as reivindicações está o reajuste salarial de 10,25%. Isso representa R$ 250 a mais no salário do trabalhador. Mas os bancos ofereceram apenas 6% de reajuste. O salário dos bancários nos últimos tempos ele caiu demais. A gente era baseado pelo salário mínimo, a média era mais ou menos 10 salários mínimos cada bancário ganhava. Hoje são 4. Então quer dizer, não acompanhou o reajuste que o Brasil, que as coisas estão tendo, o salário dos bancários não acompanharam. Então a gente pede 10,25 e depois de muita negociação, 45 dias negociando, os banqueiros querem dar somente 6% que não nos atende. Apesar da greve, o movimento nas casas lotéricas da capital, que são uma das opções para pagamento de contas, estava tranquilo. Mesmo assim, muita gente reclamou.
Atrapalha bastante a gente, né? Que nós temos pouco tempo para resolver a vida da gente, então a gente vem, apesar de que não sabemos qual é, se é o motivo é o salário, para eles também eles precisam, né? Estudaram para se formar, mas atrapalha muito a vida da gente, né? Agora uma pergunta, como é que fica as pessoas que têm que pagar as contas, que vai ficando vencida, e daí, vai cobrar juro? Vou ter que pagar esse juro das contas que a gente não tem, você vai no banco, não tem como você pagar, você não tem como fazer isso, como é que fica? Qualquer juro, coisa que acontecer, que a população não tiver condições de pagar, ela depois pode ir nos bancos e cobrar dos bancos de não pagar esses juros. Porém, ainda não estão 100% das agências fechadas, as pessoas antecipar o pagamento, pagar antes, né, para não correr, porque a greve ela começa num tanto e ela vai crescendo, ela vai pegando adesão, então pode ser que amanhã depois as pessoas não consigam pagar, hoje ainda elas conseguem, então antecipando os pagamentos. O RBV News Edição Tarde fica por aqui, mais informações em nossa edição da manhã, a partir das 11 horas da manhã amanhã. Boa noite.